Bom dia pessoal do oitavo. Vamos lá para mais uma aula digital, ainda sobre o continente americano. Só que agora vamos falar sobre a América anglo-saxônica, beleza? Então pessoal, só retomando um pouquinho aí do conteúdo que nós estávamos estudando nas aulas anteriores. Então vocês puderem entender, pessoal, que o continente americano ele é dividido em duas partes quando nós falamos ali em história, cultura, a parte econômica. Então, ele é dividido em América anglo-saxônica e América Latina. A América anglo-saxônica composta ali por Estados Unidos e o Canadá, e a América Latina ali composta por todos os países da América Central e os países da América do Sul. Então, essa é a divisão do continente americano no aspecto social, econômico e cultural, e na parte da colonização. E depois, no aspecto físico, no aspecto localização, o continente americano é dividido em América do Norte, composto ali por Estados Unidos, Canadá e México. América Central, que é dividida ali pela parte continental, ou seja, aquela faixa estreita de terra que liga a América do Norte e a América do Sul. E também pela parte insular, que são as ilhas, dividida ali também em pequenas Antilhas e grandes Antilhas, que são as grandes ilhas e as pequenas ilhas que existem ali na América Central, e também a América do Sul, beleza? Então essa é a divisão do continente americano no aspecto físico. Pessoal, vocês também puderem entender que nas aulas anteriores nós estudamos sobre os aspectos naturais, falando ali sobre a vegetação, sobre o clima, sobre a hidrografia, principalmente sobre a vegetação e o clima. Vocês puderam observar que é bastante diversificado, existem vários tipos de vegetações e vários tipos de climas. Isso, pessoal, por quê? Porque o continente americano ele é bastante extenso quando comparado no sentido norte e sul. Então, quando falamos em sentido norte e sul, o continente americano ele é o mais extenso, tá? Ele é o mais extenso ali dos continentes. E quando falamos em área total, ele é o segundo maior, só perdendo para o continente asiático. Vocês também puderem entender sobre a hidrografia, sobre os principais rios, as principais bacias hidrográficas do continente americano, que vamos dizer que é bastante rico, tá, nesse recurso natural das águas, que são utilizadas principalmente para usinas hidrelétricas, utilizadas para a navegação. Tá? Temos aqui na América do Sul o rio Amazonas, que é um rio bastante utilizado para a navegação, o rio Paraná, que é utilizado muito para a geração de energia elétrica. Então, esses são os recursos naturais que nós temos no continente americano. Falamos também sobre o tipo de relevo. Na parte oeste do continente americano, temos as cordilheiras, temos as grandes montanhas. Ali na parte central temos as planícies. E na parte leste do continente americano temos os planaltos, que são os morros, as serras, as chapadas. Então essas são as três grandes unidades de relevo do continente americano. Beleza, pessoal? Então são esses conteúdos que nós estudamos nas aulas anteriores. Agora, pessoal, como eu já falei, estudaremos sobre a América anglo-saxônica. Vamos lá. Então, abrange uma área de aproximadamente 19 milhões de quilômetros quadrados. A América anglo-saxônica é a denominação aplicada para designar um grupo de países da América, que tem como língua oficial o inglês, em objeção à América Latina, que é formada por países de colonização portuguesa, francesa e espanhola. Esses países possuem português, francês e espanhol como idiomas oficiais. Então, pessoal, como eu falei, existe então essa diferença principalmente pela colonização dessas duas partes do continente americano. Então, os países anglo-saxônicos possuem uma das maiores economias da América com presença um grande bloco econômico, o NAFTA. O NAFTA, tratado do América de Livre Comércio entre os Estados Unidos, Canadá e México. Lembrando, pessoal, que a América anglo-saxônica, tá, ela é formada somente ali por Estados Unidos e o Canadá. O México, pessoal, ele faz parte, só que na parte de localização, aspecto físico, que é a América do Norte. Então, a América anglo-saxônica tem como principal bloco ali o NAFTA, tá, gente? Ele faz parte desse bloco chamado NAFTA, que é composto também por o México, mas não confundam. A América anglo-saxônica é só os Estados Unidos e o Canadá. E fala também sobre as maiores economias, que são os únicos dois países desenvolvidos do continente americano. São países extremamente ricos, principalmente os Estados Unidos. Os maiores países da América anglo-saxônica são o Canadá, maior país da América,
E os Estados Unidos considerados duas grandes potências globais, industriais e globais. Olha só, pessoal. Então, os Estados Unidos é o mais populoso da América e o Canadá ele é o mais extenso do continente americano. Então, o maior país. Só que falamos em país mais populoso, Estados Unidos, só que o Canadá, devido à sua grande extensão, a densidade demográfica é baixa. Isso principalmente, pessoal, devido ao aspecto natural que tem naquele país, principalmente o clima rigoroso, ali no extremo norte ali do continente americano. Então, pessoal, iniciaremos ali, fiz uma introdução falando sobre a América anglo-saxônica, então falaremos agora sobre os Estados Unidos. Esse país bastante conhecido pelo mundo todo, tá? Conhecido principalmente pela grande potência econômica e militar. Então, é os Estados Unidos. Estados Unidos, ou Estados Unidos da América, como é chamado oficialmente, são um país localizado no continente americano. Então, um país localizado ali no continente americano. Subcontinente da América do Norte, dividido então ali, ele é localizado na América do Norte, como eu já falei para vocês. O país é considerado o mais influente do mundo e exerce forte domínio político, econômico, militar e cultural. Olha só então, pessoal, ele tem uma grande influência no mundo todo. Quando falamos do aspecto econômico, militar principalmente, e o aspecto cultural. Então a cultura também ela exerce bastante influência no mundo todo. Então os Estados Unidos são também considerados uma nação multicultural, pessoal. Então são várias culturas, principalmente porque recebe muitos imigrantes. A grande extensão territorial confere ao país uma elevada biodiversidade e o encontro de diversas etnias, contribuindo para uma cultura riquíssima, repleta de particularidades em cada região do país. Então, vamos dizer assim, é um país bastante extenso também, tá? E ele recebe tem essa bastante diversidade cultural em toda a parte do país. Os Estados Unidos, pessoal, tem seu território dividido em 50 estados. Então, vamos dizer assim, comparado aqui ao Brasil, que são formados por 26, mais o Distrito Federal. Outros territórios também pertencem ao país. Tá? Guam, Samoa Americana, Ilhas Virgens Americanas, Estados Livres Associados às Ilhas Marianas do Norte e Porto Rico. Tá? Então, vamos dizer assim, que são territórios ali separados do território estadunidense. Temos exemplo também o Alasca, que está ali ao lado do Canadá, ao extremo norte, também que é um estado americano, é o maior estado dos Estados Unidos. Temos o Havaí, que é uma ilha também pequena, situada ali no Oceano Pacífico, também pertence aos Estados Unidos. Tá? Então, ele é formado por 50 estados. Então, como vocês estão observando, a bandeira, tá? Bastante forte ali, pessoal, vamos dizer assim, que eles prezam bastante, tá? Eles são bastante patriotas, tá, gente? Eles, vamos dizer assim, eles amam a pátria mesmo, tá? Uma das curiosidades dos Estados Unidos é que as casas, elas têm ali a sua bandeira estendida ali, em frente à sua residência, porque eles são bastante patriotas. Eles, vamos dizer assim, eles amam a pátria, tá? Então eles preservam bastante isso. Então a bandeira dos Estados Unidos é feita de 13 faixas, 7 delas vermelhas e 6 brancas. E todas representam as 13 colônias. Existe ainda no canto superior esquerdo, de cor azul, um retângulo com 50 estrelas brancas, as quais fazem menção a todos os estados que compõem o país. Então essa é a significação da bandeira dos Estados Unidos. O significado da bandeira dos Estados Unidos está presente em toda a sua composição. As cores escolhidas, vermelha, azul e branca, vieram da bandeira da Inglaterra. Cada tonalidade encontrada na bandeira tem significado diferente e ajuda a perpetuar uma parte da história, essa grande potência mundial. O vermelho está ligado à resistência e à coragem, o branco tem a ver com a pureza e a inocência, e o azul simboliza vigilância, perseverança e justiça. Então, cada cor ali da bandeira, como eu falei para vocês, que é bastante forte, que é bastante importante para o povo americano, tá? Ele tem o seu significado. População, pessoal. A população estadunidense conta com aproximadamente 329 milhões de habitantes. Segundo o IBGE, boa parte da população é composta por imigrantes, vindos de países da América Latina e do continente asiático, especialmente. Segundo o relatório de 2017, elaborado pelo Centro para Estudos de Imigração,
o número de imigrantes ultrapassou os 43 milhões de habitantes. Então, olha só, pessoal. Então, os Estados Unidos é bastante populoso, tá? Ele é o terceiro país mais populoso do mundo e o mais populoso do continente americano. Então, não esqueça, o terceiro mais populoso do mundo e o mais populoso do continente americano. E ele recebe bastante imigrantes, principalmente ali da América Latina e do continente asiático. Lembrando também que é o sonho de muitas pessoas entrarem ali no país. E o que acontece? Muitos acabam entrando de forma ilegal, como vocês estão observando aí, principalmente ali vindos do México. Então, o continente americano, como vocês estão vendo ali, Estados Unidos e o Canadá pertencem ali à América do Norte. Ali o mapa mundi, tá, pessoal? Mostrando, tá? Todos os países, mostrando ali que os Estados Unidos, ele é o terceiro mais populoso e está entre os mais extensos do mundo. Pessoal, como vocês estão observando aqui no mapa, tá? O continente americano, então os Estados Unidos, ele pertence, tá? Aqui à América do Norte, tá? Composto ali, ó, o Canadá e o México. E quando falamos em América Anglo-Saxônica, é composta por esses dois países. Ó, aqui o Alasca que eu falei para vocês, que está aqui do lado do Canadá, e o Havaí também, que pertence aos Estados Unidos. Então, pessoal, era isso aí então que eu queria passar para vocês, esse conteúdo. Na próxima aula vou estar passando mais sobre as características dos Estados Unidos, tem muita coisa para ser falado. Vamos falar sobre a economia, vamos falar sobre a cultura também. Vamos falar sobre essas entradas dos imigrantes ali de forma ilegal. Vamos falar também sobre os acordos, as polêmicas também que muitas vezes esse país acaba, vamos dizer assim, enfrentando algumas coisas que estão acontecendo atualmente, tá? Então vocês viram ali atualmente muitas coisas acontecendo ali, principalmente quando falamos sobre os Estados Unidos, tá, pessoal? Então essa foi a aula de hoje, tá? Qualquer dúvida, entre ali no plantão, mandem um comentário ali no YouTube, tá? Que estaremos aí à disposição. Obrigado, pessoal. É isso aí.